Entramos na casa de tia Vera. Ela estava psicografando. Antônio Carlos ditava a ela, que escrevia distraída e feliz. Veja como é, disse Maurício. Faça como Antônio Carlos, tudo é simples. Minha tia Vera estava sentada à escrivania e Antônio Carlos, sentado ao lado, ditava o que lia em um dos seus cadernos. Ele fixava seu pensamento na mente dela. Observamo-los por minutos. Antônio Carlos parou e disse à minha tia: Surpresa! Patrícia está aqui e irá ditar aos seus pais. Titia realmente se surpreendeu e se concentrou. Pensou em mim. Aproximei-me dela. Ela me sentiu. Este sentiu é ver apenas pela percepção. Sorriu sorridente e contente. Como você está bonita, Patrícia. Sinta-se à vontade. Vamos escrever? Aproximei-me mais e abracei-a. Ditei devagar e titia foi escrevendo. Foi um bilhete que mandei abraços, agradeci-os, dei notícia, pedi que não se privassem de nada por mim. Realmente, foi mais simples do que pensei. Explicar o que é ser médium é complicado, ainda mais se partir para o lado científico. Disfunção orgânica, um dom a mais, a menos. O importante é que se faça desta sensibilidade útil trabalho para o bem de todos. Confiar na força do bem e se esforçar para acertar. Médios honestos fazem parte deste intercâmbio. Um bem para muitas pessoas. Ao terminar, agradeci a minha tia e me afastei, julgando que já tinha dito. Titia chorou e chorou muito. Estava com saudades. Vi meus primos, abracei-os. Maurício, indaguei-o. Titia faz muitas mensagens de desencarnados que gostam de escrever? Quase todos. Não gostou? Não é agradável dar notícias aos seus familiares? Não conheço ninguém na colônia, a não ser vovó, que escreva aos seus. Psicografia não é um fato tão normal assim. São muitos os médiuns que poderiam fazer. Pequena parte o faz. Isto diminui os canais de intercâmbio. Depois, são poucos os encarnados que desejam receber notícias. A maioria não crê nessa possibilidade. Mensagens, como todas as graças, não devem ser ofertadas, mas pedidas. Agora passaremos novamente em sua casa para que veja sua mãe e voltaremos à colônia. Arthur disse, pegando minha mão. Beijei mamãe de novo. Pedi a ela para ficar alegre. O telefone tocou. Era minha tia contando-lhe a novidade. Você a viu? Indagou mamãe emocionada. Está bonita? Bem, graças a Deus. Desligou o telefone, olhou para o quadro de Jesus que enfeita a parede de nossa sala, orou comovida, agradeceu com lágrimas nos olhos e rogou: Jesus, muito obrigada. Cuida sempre dela para mim, por favor. Ah, Jesus, cuida deles, por favor. Completei com fervor. Voltamos à colônia, volitamos até o portão. Este foi aberto, entramos, estava calada. Vê-los diminuiu minha saudade. Sabia que eles sofriam, mas estavam fazendo até o impossível
para que tivesse tranquilidade necessária para a minha adaptação no plano espiritual. Mamãe era a que mais sofria. Maurício disse carinhosamente: tudo passa, menina. O tempo cura feridas, mas deixa cicatrizes, respondi. Cicatrizes não dói. Você será sempre lembrada por seus familiares, é amada. O tempo suaviza até a saudade. Maurício finalizou. Agradeço-os por tudo, eu disse comovida. Vamos ao teatro? Frederico me convidou. Fomos. Um coral de outra colônia cantou lindas canções. Distraí-me. Ah, os amigos! O que poderia ser a gente sem eles? Periodicamente, um deles me acompanhava para visitá-los, até que pude ir sozinha. Ver os familiares é uma alegria indescritível. Frederico me explicou. Patrícia, você pode fazer visitas porque não se perturba com elas. A maioria desencarnada espera muito tempo por isso. O desencarnado necessita ter entendimento, ter aceitado a desencarnação e os familiares estarem conformados. Porque o desencarnado pode ter vontade de ficar e às vezes fica. Principalmente o desencarnado encontra o lar terreno muitos problemas. E quando eles, os encarnados, chamam por ele, pedindo ajuda, os orientadores daqui têm que analisar todos estes problemas antes da autorização a um desencarnado para ir visitar seus entes queridos. Porque, dependendo, essas visitas podem ser prejudiciais ao visitante. Sempre escrevi cartas, mensagens à minha família, contava a eles o que via, o que sentia, assim eles me acompanhavam neste progresso no mundo espiritual. A saudade suavizava. Quando não podia ir ditar, um dos meus amigos fazia por mim. Antônio Carlos, que sempre me incentivava a fazer mensagens, um dia me esclareceu. Patrícia, essas mensagens também não são privilégio. Isto pode acontecer por dois fatores: por merecimento dos seus pais e porque você já inicia um treino. Treino? Por que se espanta? Sua tia sempre lia os pensamentos seus. O intercâmbio é fácil entre vocês duas. Treino, sim. Certamente mais tarde irá querer ditar em mãos um livro aos desencarnados. Escrever livros? Ri gostosamente. Antônio Carlos riu também. Por que não? Não sou escritora. Aprende a ser. Não pensei nisso, mas continuei com as mensagens. Elas são presentes, bálsamos à saudade dos meus. Via sempre pelo aparelho de televisão dos familiares. Eram minutos por dia. Temos que educar nossa vontade, senão podemos vê-los, querer ver a todo momento. Pode-se escolher o horário para vê-los. Sempre o fazia à tarde ou à noite. Orava antes, via-os e desligava. Voltava a orar, sempre me esforçando para estar tranquila. Era uma exceção ter esse aparelho. Foi Arthur que me deu. É raro alguém ter um aparelho desse tipo. Foi possível porque Arthur, espírito simples, com vastíssimos anos de trabalho útil, recebera de presente pelo muito que fez à colônia. Mas há em vários prédios da colônia
sala com estas televisões. Há nas escolas, no hospital, onde desencarnados podem pedir e receber autorização para ver seus familiares, principalmente no hospital, onde doentes em recuperação se preocupam com a família. Desejam saber como eles estão. Antes de serem atendidos, estes pedidos são orientados. Se os instrutores acham que pode ser útil, eles podem fazer uso deste gratificante recurso. Passam por este processo porque muitos desencarnados, ao verem os familiares, mesmo que seja pela televisão, choram desesperados, piorando sua situação. Cada caso é um caso. Estando o desencarnado melhor e tendo conhecimento desta possibilidade, sequer faz o pedido e os orientadores analisam se ele vai poder ou não ver seus familiares usando esse maravilhoso aparelho. Assim mesmo pode acontecer de não dar certo. Se há bênçãos e alegria saber dos seus, vê-los para outros, nem sempre. Ver os familiares com problemas, sofrendo, não é agradável. A maioria das pessoas, dos moradores daqui, gosta de usar este recurso. Os que trabalham pagam por isso. Justo, é uma forma de incentivar o trabalho e premiar o trabalhador. Arthur, indaguei. Recebi muitos presentes, até de bônus horas. Por que isso é possível? Presentear é tão agradável. Certamente temos a liberdade de usar nossos bônus horas para presentear, mas tomamos cuidado para não incentivar a preguiça, a inércia em que presenteamos. Aos chegados aqui, amigos, parentes que gostam de agradar, também incentivá-los a ser úteis. Você me deu a televisão, foi um presente tão agradável no meu coração. Todos os presentes foram dados com alegria, carinho e dedicação, e eu recebi com muita gratidão. Nunca usei este aparelho. Recebi com carinho e guardei. Dar a você, que o utiliza, me deixa contente. É sempre gratificante poder alegrar um amigo. Para todos aqueles que encaram a realidade com naturalidade, a desencarnação não nos separa dos entes amados e a ausência fica menos sentida. Fim do capítulo 15. Meu amigo e minha amiga, vamos iniciar então o capítulo 16. Uns vêm, outros vão. Dedicava-me cada vez mais ao trabalho na escola. Todos em casa trabalhavam. Como os turnos eram em horários diferentes, em raros momentos estávamos todos em casa. Estava gostando muito da escola. Dona Dirce era encantadora, gentil, sempre pronta a nos esclarecer, tirar qualquer dúvida. Ela sempre usa um conjunto de saia e casaco cinza claro. É elegante, extremamente simpática. Um dia, ao observá-la, me esclareceu bondosamente. Quando encarnada, gostava muito de um traje parecido com esse. Até esqueço deste detalhe, roupa e moda. Sinto-me bem assim. A senhora está muito bem, é elegante. É que encarnada, nunca pensei como os encarnados se vestiam. Imaginava, como será que os desencarnados se vestem? Ainda reparo nesses detalhes. Me desculpe se observava. Não tem por que desculpá-la. Logo, esses detalhes não
a preocuparão mais. Muitos encarnados pensam que desencarnados só se vestem de branco no plano espiritual e nas colônias. Talvez esta ideia veio porque aqui se vestem simplesmente, vestem-se como querem. Os que trabalham aqui em hospitais, nas equipes médicas, normalmente se vestem com roupas claras ou brancas. Os jovens preferem roupas coloridas e até agora jeans e outros apetrechos. Somos educados para nos vestirmos decentemente e não abusar das tonalidades fortes. Cores neutras, claras, descansam a vista. No começo, trocava sempre de roupa. Achava tão estranho vestir uma só roupa e fui trocando cada vez menos, preferindo calças compridas e camisetas. Mas a maioria, principalmente os mais velhos moradores da colônia, não troca de roupa, como Dona Dirce. E ninguém presta atenção nesse detalhe. Ninguém lhe chamava de mulher de cinza, fato que ocorria entre os encarnados. Meus alunos eram uns amores, todos educados, querendo aprender. Eles também quase não trocavam de roupa. A maioria trabalhava no período da manhã e estudava à tarde. Os alunos são preparados em classes conforme suas necessidades. Os que têm mais facilidade de aprender e os que têm mais dificuldades. Lecionava para os que tinham mais dificuldades. Eles têm conhecimento deste detalhe. Não se sentem humilhados, mas sim incentivados a aprender. Normalmente, tinha que explicar as lições várias vezes e fazia com gosto. Como dormia menos, tinha mais tempo livre. Quis trabalhar também no período da manhã. Frederico me convidou para ajudá-lo. Comecei com muito gosto a trabalhar com ele. Frederico atendia no hospital os doentes em estados de recuperação, os melhores numa salinha. Conversava com quem lhes procurava, ajudando a resolver os seus problemas. Ficava como um atendente, uma espécie de secretária. Ficha, fazia o atendimento, encaminhava os pacientes. Marcela, uma enfermeira que trazia muitos pacientes, me explicou: o Dr. Frederico é ótimo profissional. Gostaríamos de tê-lo sempre aqui. Tem nos ajudado bastante como conhecedor e estudioso do comportamento humano. Tem resolvido de modo satisfatório inúmeros problemas. Está aqui entre nós temporariamente. Veio para auxiliar um ente querido na sua adaptação. Após, deve voltar a lecionar nas colônias universitárias. Tive certeza que era eu o ente querido que Frederico auxiliava. Sentia que o conhecia, que estávamos ligados por afeto sincero e puro, só não conseguia lembrar. Também não me preocupei com este detalhe. Quando chegar a hora, eu lembrarei. Tudo tem o seu tempo. Recordaria no momento certo. Um dos meus alunos, Jaime, convidou-me para ir a uma festinha em sua casa. Iriam despedir-se de um dos seus filhos que logo reencarnaria. Venha, Patrícia, disse ele, vamos incentivá-lo e lhe desejar que a reencarnação seja proveitosa. Vovó me acompanhou? A casa de Jaime é agradável como todos os lares da colônia. Jaime mora com muitos parentes. Leonel, seu filho, deveria retomar a carne. Como todos aqui, Leonel sentia medo e insegurança, pois sabia que o mundo material é muito ilusório. Os amigos que o animaram leu o texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 e 2, texto no qual Jesus explica a Nicodemos a necessidade de renascer. Após, oramos em conjunto. Leonel agradeceu comovido. Foi uma reunião agradável.
onde o neto de Jaime tocou violão e cantou lindas canções. É estranho fazer festa para um espírito que vai reencarnar, comentei com a vovó. Nem tanto assim. Amigos se despedem animado e animam Leonel. Isso é vida. Infelizmente, não são todos que vão reencarnar recebem este carinho. Despedimos-nos de Leonel, desejei de todo o coração êxito na encarnação que tinha por bênção para progredir. Luísa, uma das moradoras de nossa casa, estava aflita, esperando a desencarnação de seu pai. Quando a avisaram que aproximava a hora, ela pôde ir com ele e ajudá-lo. Desligou-o da matéria e o levou a um posto de socorro. Ela sabia que ele não tinha conhecimentos nem merecimentos para estar bem tranquilo. Triste, comentou: sou grata a Deus por ter podido tirá-lo do corpo morto e levá-lo para um posto de socorro. Agora dependerá dele ficar no posto de socorro ou não. Estou orando muito por ele. Uns vão, outros vêm. Ontem fomos à festa de despedida de Leonel, que vai reencarnar. Hoje é seu pai que desencarna, exclamei pensativa. Meu sobrinho estava para nascer. A expectativa era grande. No tempo previsto, esse espírito querido de todos nós nasceu. Pertence ao nosso grupo familiar. Antes de reencarnar, ele já sabia que a família passaria por este período difícil. Encantou todos nós, principalmente a minha mãe. Rafael chorava e só quietava nos braços da avó, chamando assim a minha mãe para a realidade da vida. Uns vão, outros vêm. Arthur me presenteou com um post de Rafael que coloquei na parede do meu quarto. Plasmar a foto é fácil para aqueles que sabem. Também não é difícil aprender. Na escola há cursos para aprender, pela força do pensamento, plasmar no papel, onde quer que seja, uma gravura, uma foto, etc. Em casa, todas as moradoras têm fotografias. Vovó tem na parede do seu quarto muitas fotos dos seus filhos, netos e bisnetos. Arthur prometeu que todo mês iria trazer uma foto de Rafael para que pudesse acompanhar seu crescimento. 15 dias após o nascimento de Rafael, pude vê-lo. Maurício e vovó me acompanhavam. Vi meu pai, meu irmão, fiquei contente por ter abraçado e encontrado minha mãe melhor. Volitei tranquilamente entre os encarnados, atravessei portas e paredes. Emocionei-me ao ver meu sobrinho tão lindo. Estava acordado e quietinho em seu berço. Aproximei-me, abracei-o, ele sentiu meus fluidos e sorriu. Fiquei tão feliz, desejei muito ser tia. Vê-lo encheu-me de orgulho. Ser tia é maravilhoso. Fim do capítulo 16. Meu amigo e minha amiga, agradeço a todos por terem escutado esse vídeo, essa narrativa maravilhosa desse livro até o final. Não se esqueça do like, não se esqueça de comentar, pois é muito importante para o nosso canal o seu comentário, a sua curtida. Abraço a todos, Deus lhes abençoe.